E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês, tranquilidade, semana boa, semana produtiva. Estiveram ligados conosco no tema passado, que a gente discutiu aqui na terça-feira mesmo. Pronto, essa semana vamos discutir novamente um outro tema, beleza? Discutir um tema com aulas completas para você, aula com argumentação profunda, argumentação diversa e capacidade para você tirar uma redação nota 1000, para você tirar uma nota estouro na tua dissertação, beleza? Outra coisa, eu já te convido, tá? Primeiro quero agradecer imensamente, tá? Por todo o feedback que vocês têm dado aqui, tanto aqui quanto lá no Instagram. A gente já tá tendo fãs, tá? Fãs de coração, isso é muito bom, beleza? Ao mesmo tempo agradecer aos nossos alunos lá do online.qredação.com.br do nosso site, tá? A galera que tá lá conosco, galera de todo o Brasil, tá? A galera que tá constantemente mandando redação, isso é muito bom, tá? Que dá a entender que o que estamos fazendo aqui tem alcançado vocês. E, claro, né? Já te convidar para você participar conosco das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E continuar com a gente aqui, então já pega aí, já toca no sininho, assina o nosso canal para que todas as terças, todas as quartas e todas as sextas você tenha um conteúdo gratuito, um conteúdo de alta qualidade feito, tá? Justamente de alta qualidade para você, apesar de gratuito, é uma coisa de alta qualidade, beleza? E visita nosso site online.qredação.com.br. Lá você vai ver nossos textos motivadores, você vai ver nossos vídeos, o texto motivador junto com o vídeo, e você vai ver os temas que tem uma grande possibilidade de cair no Enem 2019, não só no Enem, mas em todos os vestibulares importantes do país, tá? Tanto os estaduais quanto as universidades particulares, tá? É um cabedal de conhecimento muito grande, é um mundo de conhecimento que eu quero justamente compartilhar com você para que nós possamos ter esse desenvolvimento argumental, beleza? Então não esqueça, todas as terças-feiras nós temos aulas completas e gratuitas aqui no YouTube. Todas as quartas-feiras nós temos as questões comentadas, tá, do Enem. Eu estou na prova azul de 2018 e todas as sextas-feiras eu tenho dicas muito boas, dicas de estrutura, dicas de literatura, dicas de filmes, de vídeos, de documentários que você pode aplicar em sua redação de uma maneira muito consistente. Massa? Não esqueça já de não só assinar o canal, de não só colocar o sininho para despertar você quando os vídeos chegarem, quando nós postarmos os vídeos, mas também não esqueça de dar um alerta aí para seguir os nossos vídeos, tá? A seleção de vídeos que estamos fazendo a cada dia, tá? Nós temos uma playlist de vídeos aí, de aulas completas, uma playlist aí de comentários, de questões, que é muito importante que você veja, reveja, tire as dúvidas e se delicie, tá? Com essa coisa que é estudar e ter a possibilidade de passar no Enem. Hoje a gente vai fazer uma discussão que, ao meu ver, é um tema que tem 1000% de chances de cair no Enem, beleza? Porque é um tema muito badalado, porque estamos passando por um processo de transformação social e, é claro, a transformação social, ela transforma, já de princípio, a escola, tá? A escola é transformada, a educação é transformada. Só que a gente tem um problema hoje. Qual é o problema? Justamente esse aqui: evasão escolar e suas implicações para a sociedade brasileira. Por que esse tema é um tema muito provável? Por que esse tema é um tema muito forte no Enem 2019 e em todos os vestibulares do Brasil? Ele é importante porque, lembre-se, se instituiu a ideia de se fundamentar um novo ensino médio, tá? Esse é o primeiro grande fator de importância que faz com que um tema desse ele possa cair no Enem. Segundo grande fator importante,
o atual presidente quer transformar as escolas brasileiras em escolas com regime militar, tá? Segundo ele, e ele não está mentindo, é verdade, as escolas militares no Brasil são escolas que têm uma maior posição de notas no Enem, né? Não sei se o Enem é suficiente para comprovar que o aluno é bom, que o aluno aprendeu, mas, bom, de uma maneira ou de outra, não deixa de ser uma métrica estabelecida, tá? Então, todas essas transformações sociais, advindas das novas tecnologias, advindas do novo posicionamento do professor, advindas dessas discussões que a gente vem fazendo aqui mesmo no canal, tá? Sobre essas discussões que tem a ver com a relação da transformação da educação, tá? Da transformação da educação que transformou o professor em um novo indivíduo, tá? Que transformou o professor em uma outra característica de aula, uma outra característica de educador. Tanto é que você está aí em casa, você está em São Paulo, você está em Minas Gerais, você está em Mato Grosso, você está no Acre, e eu estou aqui em Alagoas dando aula para você, e você está aí, tá ouvindo a aula, você está aí vendo a aula, você está aí interagindo com a gente. Então perceba que a educação, ela é uma educação que já não é mais unilateral. Ela não é uma educação que hoje visa somente um indivíduo, somente um grupo de indivíduos, somente um grupo social. A educação se democratizou, entenda, tá? Você consegue ter educação de qualidade, você consegue ter professor de qualidade hoje na sua casa de graça. Então, o que é que dá para entender com isso? Dá para entender que a educação mudou. Mas, tendo em vista essa transformação da escola, essa transformação da educação, nós temos uma pergunta a fazer. O que é que faz com que os jovens do Brasil, cerca de 42% dos jovens, dos adolescentes brasileiros entre 15 a 17 anos, que tem idade escolar, que deveria estar no ensino médio, cerca de 42% deles, segundo o próprio INEP, segundo o próprio Ministério da Educação, não estão nas salas de aulas, tá? Abandonaram a escola, praticaram a evasão escolar. E aí a pergunta é a seguinte: o que faz esse jovem sair da escola? Por que a escola não é mais interessante para ele, apesar de estarmos vivendo dentro de um contexto social que, teoricamente, ele precisa da instrumentalidade educacional da escola. Ele precisa das aplicações, das ferramentas que a escola tem de dar a ele. Inclusive, tem que dar à sociedade, né? Inclusive, o próprio diploma, né? Ele precisa do diploma para poder mostrar, teoricamente, proficiência, tá? A grande pergunta é: o que faz com que os jovens brasileiros abandonem a escola? O que faz com que a educação brasileira seja tão repulsiva ao jovem a ponto dele não querer mais participar da escola? É importante você, inclusive, interagir com a gente aí nos comentários. Você gosta da escola? Uma pergunta bastante interessante a se fazer. A segunda coisa: se você não gosta da escola, você não gosta por quê? Você não gosta da escola ou você não gosta do sistema que a escola tem? Você não gosta da escola ou não gosta dos professores? Você não gosta da escola ou você não gosta do cotidiano, tá? Da escola. A escola, ela exige que você acorde todos os dias cedo. A escola exige que você faça determinadas coisas que, teoricamente, você parece que não se interessa mais, ou parece que nunca interessou, mas agora você consegue entender que não interessa de fato. A ideia é: o que faz o jovem sair da escola? O que faz o jovem do ensino médio abandonar a escola? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui, tá? Mas é já interessante você elencar aí embaixo nos comentários o que faz, ao seu ver, o jovem brasileiro abandonar a escola. É importante dizer que essa evasão escolar não é um fenômeno único e exclusivamente do Brasil, tá? A educação mundial, tendo em vista a própria internet, né, as próprias novas ferramentas que a internet propôs, a educação mundial está passando por um momento de transformação e de grande crise. Eu já discuti aqui com você o homeschooling, tá? Eu já discuti com vocês aqui outros temas que tem a ver com a violência escolar e com a educação na escola e etc. E eu tenho dito para vocês que a escola tem passado por essa transformação
E essa transformação ela tem sido de alguma maneira disruptiva, ela tem trazido um grande alarido, um grande medo, não só no jovem, né, mas também nos professores, mas também nos diretores, mas também nos coordenadores. E tudo isso é muito interessante a gente fazer essa discussão, tá? O que é que a gente vai tentar entender aqui? Quais são os objetivos da aula prioritariamente? Compreender as causas e consequências da evasão escolar no Brasil, tá? E o que é que a gente vai propor? Propor soluções condizentes ao problema social da evasão escolar. Esse aqui é especificamente o objetivo da aula. Massa, eu fiz questão de colocar essa charge aqui que é bastante interessante. Entenda que boa parte dos textos motivadores da tua redação vem acompanhada por charges. Essa aqui eu achei interessante, evasão escolar. Alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Pergunta a professora, responde o aluno. Eu tenho sim, professora. O que é trabalho em grupo? Por quê? Porque estamos vivendo uma tal evasão escolar, tá? Que hoje já é questionável se nós teremos pessoas para desenvolver, né? É claro que aqui você tem uma hipérbole, tá? Mas a grande verdade é que ele quer fazer uma crítica a essa evasão escolar que o Brasil vem sofrendo na sociedade contemporânea. Veja lá, o que é que eu faria na minha introdução? Bem, na minha introdução eu já estabeleceria argumentos atuais. Por quê? Porque os argumentos atuais são motes, tá? Eu estou usando aqui relações estatísticas, argumentos atuais baseados em estatísticas, porque eles são motes, eles são gatilhos que desenvolvem uma ideia de argumentação, tá? Por exemplo, ele está dizendo aqui, risco Brasil, evasão escolar e desvantagem e defasagem educacional farão desemprego aumentar entre os jovens. Veja a relação de causa e consequência, tá? Eu vou até te pedir desculpas, porque eu peguei isso aqui pronto, isso aqui é da revista Isto É, e eu não quis recortar, tá, a imagem. Dá um zoomzinho aí para você poder ler, tá? Mas eu vou ler para você aquilo que é mais importante, mas se você quiser dar um zoom para poder ler também, fique à vontade, tá? Da próxima vez, prometo para você que a gente vai mostrar maior, tá? O grande objetivo é fazer o melhor para você. Mas vamos aos dados. Risco do Brasil, evasão escolar e defasagem educacional farão desemprego aumentar entre os jovens. Veja a relação de causa e consequência que a gente já tem no próprio título do infográfico, tá? Aí diz assim, 52% dos brasileiros entre 19 a 25 anos deixaram de estudar, não se dedicam à escola como deveriam ou estão atrasados na formação. Veja lá, 52%. Significa dizer que a gente tem 48% da população brasileira entre 19 a 25 anos que estudam. Mais de 50% abandonaram a escola, abandonaram a universidade ou nunca entraram nela. Extremamente importante entender isso. 43% da população com mais de 25 anos tem o ensino médio completo. O índice está abaixo da média dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 65%. Então, veja o número, a defasagem que a gente tem de quase 20%. Entenda, galera, estamos vivendo uma crise econômica, não tem como fugir disso. Uma crise econômica que tem seu ponto de partida em 2014. E o que é que você vai entender? Você vai entender que as consequências dessa crise econômica, elas têm sido muito mais latentes nesse exato momento. E principalmente na região nordeste e norte do país. Por que região nordeste e região norte? Porque a gente tem uma falta de mão de obra qualificada. A gente não tem pessoas formadas especificamente. Então, por sua vez, essa leva de indivíduos que não têm uma formação devida tende a ficarem desempregadas, tá? Veja a relação de causa e consequência que você já consegue fazer. 62% não estudam no ano adequado à sua idade. Veja a questão aí, tá? 62% estão atrasados, estão fora de faixa, como a gente chama lá na educação. 1 em cada 4 brasileiros entre 15 a 17 anos abandona os estudos anualmente. Um número desastroso. Por quê? Porque as consequências disso na sociedade serão tamanhos. Não adianta fugir disso, tá? É 1 em cada 4. Veja como isso é desesperador. Por quê? Porque você não tem uma sociedade, uma juventude, uma mão de obra qualificada e, por sua vez, você não tem um desenvolvimento técnico-científico no país, tá? Você não tem pesquisas, você não tem
um desenvolvimento intelectual avantajado para competir com outros países de primeiro mundo, tá? 11,2 milhões de jovens do país não estudam nem trabalham, é justamente a geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda e tampouco quer trabalhar, tampouco quer estudar, tá? Porque eles acreditam, eu acredito, na verdade, que a democracia, não são palavras minhas, tá? São palavras do polonês Zygmunt Bauman. O Bauman dizia que o problema da democracia é que a democracia nos enganou, tá? Por que ela nos enganou? Porque ela se propôs a nos dar muita coisa, mas na prática, essa muita coisa ela não existe. Então o que acontece? Por que eu não trabalho nem estudo? Porque, sei lá, talvez não valha a pena, né? Por que vai valer a pena se quando se diz que uma empresa resolveu contratar pessoas, nessa grande fila de desempregados, tem muitos deles que têm formação, tá, superior. E aí a pergunta é a seguinte, peraí, se esses indivíduos que têm formação superior estão lutando por um emprego de gari, que é um salário mínimo, tá? Que é um trabalho digno como qualquer outro, mas é um trabalho que nem todo mundo queria. Se esse indivíduo que é formado, ele está concorrendo junto comigo para um emprego desse, então não vale a pena se formar. Então a educação, ela não é inclusiva. Então a educação não desenvolve a sociedade. Porque se desenvolvesse, tinha um emprego para eles, tá? Faltava para mim, mas para eles não. Então a gente tem uma sociedade que está começando a ser cética, está começando a desacreditar nos resultados que a educação pode trazer. Então a gente tem aí justamente a sociedade neném, né? Nem trabalha, nem estuda, nem quer fazer nada, porque não acredita na educação, porque não acredita no desenvolvimento do país, porque não acredita que o estudo vai transformar a sociedade. Pelo menos é uma leitura que eu faço de a gente ter tantos jovens que abandonam a escola. Cerca de 3 bi é o que o abandono escolar custa para o Brasil anualmente. Veja o prejuízo econômico. Por quê? Porque todas as vezes que não temos mão de obra qualificada, temos mão de obra desqualificada. Ou então temos que importar aquilo que se é chamado de fuga de cérebros, né? Fuga de cérebros, no caso, importação de cérebros, que traremos pessoas do outro lado para cá. Veja a tese que eu estabeleceria, tá? A tese especificamente. Na tese, eu estabeleceria, pelo menos eu coloquei aqui 4 pontos, claro, você vai escolher desses 4, 2, ou colocar um outro que você tenha interesse em colocar. Não precisa ser especificamente o que eu estou estabelecendo aqui. Quais são as causas que fazem especificamente, ao meu ver, esses indivíduos, tá? Na leitura da própria pesquisa, na leitura da própria voz dos jovens, o que é que faz esses indivíduos saírem da escola? Bom, falta de acesso a escolas que estejam perto de sua casa. Perceba que dentro desse contexto não dá para entender que a escola ela é inclusiva. Por que ela não é inclusiva? Porque quando eu falo dessa grande quantidade de jovens que saem da escola, mais de 52%, né? Dá a entender que essa grande parte, tá? Essa grande fatia de jovens entre 15 a 17 anos que saem da escola é justamente, em sua maioria, da escola pública brasileira, tá? Que sabemos mais do que ninguém, que sofre um grande abandono, que sofre uma grande defasagem, tá? Mas não é só a escola pública, não. A escola, de um modo geral, sofre uma grande defasagem, seja ela particular, seja ela cara, seja ela barata. Em sua maioria, os professores não estão devidamente preparados, a escola não está devidamente preparada, mas a escola pública sofre muito mais. A gente tem o sucateamento da escola pública, isso é fato, tá? Reconhecido tanto em Alagoas, quanto em Maceió, quanto no Brasil inteiro, não é muito diferente não. Então, falta de acesso a escolas que estejam perto da casa dos alunos, extremamente importante, beleza? Deficiência. A escola não está estruturalmente preparada para receber pessoas com múltiplas deficiências motoras, mentais. Não é só a escola que não está preparada, tá? Junto à escola que não está preparada, as pessoas que formam a escola, os alunos, os professores, os coordenadores, os diretores, eles também não foram preparados devidamente para receberem essa quantidade, essa carga de pessoas com deficiência, tá? Que uma educação democrática e inclusiva deve garantir, beleza?
Uma outra tese, pobreza extrema que impede os jovens de terem acesso às condições básicas, roupa, material escolar. Eu não consigo ir à escola porque me falta o básico, tá? Eu estou falando aqui de pobreza extrema. E essa pobreza extrema, que muitas das vezes impede que esse indivíduo vá à escola, tá? Porque a escola é longe, ele não tem ônibus, apesar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, garantir que o município ou o estado promova ônibus para que esse indivíduo possa ir à escola. Apesar disso, muitas das vezes eles não têm ônibus, então eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho a mínima possibilidade de poder ir à escola, porque eu vivo uma pobreza extrema. E se eu estou na escola, eu tenho um outro problema. Qual é? A necessidade de trabalhar a fim de ajudar os pais e familiares no sustento da casa. Por que eu saio da escola em sua maioria? Bom, na maioria das vezes é porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha família ou ajudar a sustentar. Então eu não posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo porque as condições não me permitem isso. Tá? Basta só você entender, por exemplo, o aumento da quantidade de trabalho infantil que você tem na sociedade brasileira hoje. Tá? Esse aumento se dá por causa da precarização das condições econômicas. Tá? Eu preciso trabalhar porque o meu pai ficou desempregado. Beleza? O meu pai vive de bicos, então por sua vez eu preciso junto a ele, tá, sustentar a casa. Isso é um fator que é bastante recorrente na sociedade brasileira. Beleza? Isso é uma tese muito forte a se estabelecer. No meu desenvolvimento 1, o que é que eu faria? Eu usaria documentos. Tá? Eu usaria ou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, não confunda a Declaração Universal dos Direitos da Criança com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, não confunda, por favor, tá? Ou você usaria o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, né? O chamado ECA. Esse ECA seria um documento legal. Você poderia usar outros também, se você quisesse, que dariam uma garantia jurídica ao teu argumento, ao teu desenvolvimento 1. Você poderia usar, por exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Você poderia usar a Constituição Federal, que também te daria uma grande consistência argumentativa para esse tema. Deixa eu te mostrar como é que você faria, tá? Dentro desse argumento jurídico. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Perceba as 3 áreas que essa educação tende a desenvolver no adolescente, tende a desenvolver na criança, tende a desenvolver no jovem. Primeiro, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. É o desenvolvimento interno, é o desenvolvimento pessoal, tá? É o desenvolvimento individual. O segundo é o preparo para o exercício da cidadania. Esse indivíduo precisa se reconhecer como promotor e construtor do desenvolvimento social, do desenvolvimento cidadão, do exercício da democracia. E por fim, a qualificação para o trabalho. Ele precisa ser qualificado, direcionado, ele precisa ser mão de obra qualificada para o desenvolvimento econômico do país. Tá? Perceba como você usaria isso aqui, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o capítulo 4, artigo 53, você não precisava salientar nem capítulo nem artigo, mas bastava você dizer que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, há garantias de que esse indivíduo, esse jovem, essa criança deve estudar, tá? Esse adolescente deve estudar, e esse estudar amplia as possibilidades dele se reconhecer como pessoa, dele se reconhecer como cidadão, dele desenvolver economicamente o país e se desenvolver economicamente também. Tá? Extremamente importante. Aqui no parágrafo único do próprio ECA diz assim: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Perceba a importância do desenvolvimento e da inclusão familiar para o crescimento desse indivíduo, dessa criança, desse jovem e desse adolescente. Isso é extremamente importante você entender isso, porque os pais também têm o seu papel. O município tem o seu papel, o estado tem o seu papel, a federação tem o seu papel, mas os pais e a sociedade também têm o seu papel. Isso é extremamente importante, de acordo com os documentos legais. No desenvolvimento 2, o que é que você faria? Eu colocaria uma citação. Eu, particularmente,
tá? Eduardo Nobre colocaria uma citação, usaria uma citação nada mais, nada menos do que de uma das mentes mais brilhantes do século XX, um indivíduo que lutou contra o apartheid, tá? Um sul-americano chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela diz uma coisa brilhante, 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 tá? Uma coisa digna de ser seguida. A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. Perceba que ele metaforiza a educação como arma. Por que como arma? Porque ela nada mais é do que uma arma de ataque mesmo. Ela é um instrumento de inconformidade social. A educação, ela não pode ser um instrumento de acomodação. Pelo contrário, ela tem que ser um instrumento de inquietação social. Por meio da educação, a gente precisa criativizar uma nova democracia, uma nova perspectiva de cidadania para a sociedade mundial e brasileira, é claro, né? Quais as consequências disso? As principais consequências para a sociedade se relacionam à violência, à criminalidade, à falta, à saúde e ao desenvolvimento econômico. Então perceba que quando esse indivíduo se evade da escola, quando ele sai da escola, quando ele abandona a escola, você tem consequências sociais e individuais tamanhas, tá? Dentre elas, normalmente esse indivíduo é mais exposto à violência e à criminalidade, tá? Ou participando dela, ou sendo vítima dela, ou os dois ao mesmo tempo, beleza? Ele tem uma dificuldade com a saúde, porque lembre-se que a saúde e o bem-estar também é produto da educação, também é produto da escola. Percebe? E o seu desenvolvimento econômico, porque ele nem se desenvolve economicamente, nem tampouco desenvolve o país, já que ele não é mão de obra qualificada. Então você tem consequências tamanhas dentro desse contexto. No campo da segurança pública, a relação entre escola e crime é clara. Muitos jovens que saem da escola se envolvem com o tráfico de drogas e com organizações criminosas. Isso é uma relação de causa e consequência conhecida no seu estado, conhecida na sua cidade e conhecida por todos. Boa parte das pessoas que saem da escola, elas acabam se ocupando com a criminalidade ou com coisas das quais a levam, por sua vez, para um caminho ruim, em sua maioria. Beleza? Então veja a importância da escola dentro desse contexto, né? Lá na leitura do Emile Durkheim, como um instrumento de coesão social. Isso é extremamente importante. E na conclusão, a gente vai estabelecer algumas soluções. Quais soluções a gente vai estabelecer? Já que eu fundamentei aqui um questionamento de relações de condições sociais, por exemplo, tá? Boa parte das pessoas deixam a escola porque precisam trabalhar. Bom, a igualdade de oportunidades de estudo. A gente não tem igualdade de oportunidades de estudo, apesar da Constituição Federal garantir isso, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente garantir isso, apesar da Declaração Universal dos Direitos da Criança garantir isso. Então, apesar disso, você não tem uma igualdade de oportunidades. Basta só você ver aí na sua escola e responda a você mesmo, tá? Ou então responda aí nos comentários quantas pessoas com deficiência estudam com você, tá? Se você é classe média alta, por exemplo, se você estuda em uma escola particular, se responda isso. Quantas pessoas negras estudam com você? Percebe? Então, de fato, você tem uma falta de igualdade de oportunidades de estudo. Isso é verdade, tá? Não tem o que se dizer contrário a isso. Isso é um fato histórico, tá? E é fato. Contra fato não há argumentos, tá? Combate as desigualdades socioeconômicas. Todas as vezes que a sociedade fica mais pobre, o pobre que já era pobre só fica numa condição cada vez pior, tá? Basta só você entender, quando o Brasil vivia uma condição econômica 2010, 2011, 2012, 2013, uma condição econômica satisfatória, faça uma pesquisa aí você mesmo e veja quantas crianças nós tínhamos que trabalhavam no país. A partir de 2014, que a crise econômica tomou o país, por sua vez, a mão de obra infantil aumenta dentro do contexto social, por um motivo muito simples. Você tem o aumento da miserabilidade e o aumento da extrema pobreza, por causa dos desempregos, tá? Uma grande quantidade de pessoas, lembre-se, hoje, tá? De forma computada, quase 15 milhões de pessoas estão desempregadas. Só que não esqueça
tá? Esses 15 milhões são os computados. Se você for de verdade fazer essa análise, esse número chega a quase 30 milhões de pessoas. Isso é um número muito grande e que traz um problema socioeconômico, tá? Extremo, com suas consequências tamanhas, beleza? Então, igualdade de oportunidades de estudo e combate às desigualdades sociais, beleza? Dá pra gente entender dentro desse contexto. Tá, dentro de um resumo, o que é que a gente pode trabalhar? Não esqueça, o tema que a gente trabalhou foi evasão escolar e suas implicações para a sociedade brasileira, tá? Eu quero que você aí nos comentários diga outras causas que promovem a evasão escolar, porque a escola é chata, a escola ela não é interessante, ou tantas coisas outras que você pode colocar aí, beleza? E na introdução eu estabeleci um argumento atual, 1 em cada 10 adolescentes estão fora da escola, fundamentei uma tese com 2 itens, pobreza extrema, limitação do acesso à escola, tá? Fundamentei a minha introdução. No meu desenvolvimento 1, estabeleci documentos, aqui eu estabeleci o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, mas eu poderia também estabelecer um argumento jurídico, né? Poderia fundamentar a LDB, Leis de Diretrizes e Bases da Educação, tá? De 1996, também seria um bom argumento para fundamentar meu argumento jurídico, tá? Ou um documento, tá? Que também não deixa de ser documento jurídico, tá? Ou a LDB, você pode fundamentar, cai muito bem dentro desse contexto. No desenvolvimento 2, eu usei uma citação do Nelson Mandela e fundamentei com consequências. Quais as consequências? Aumento da violência e aumento da pobreza. E só assim cheguei à solução. E fundamentei pelo menos 2 soluções genéricas. É importante dizer para vocês que são soluções genéricas. Igualdade de oportunidades de estudo e combate às desigualdades sociais. Lembrando que um dos grandes instrumentos para fundamentar essa igualdade de oportunidades, esse combate às desigualdades sociais, é indiscutivelmente as políticas de inclusão social, políticas inclusivas, tá? Que grande parte, tá? Ou grande parte não, mas muitas pessoas da sociedade brasileira são contra, tá? Contra a Bolsa Família, contra a lei de cotas, contra a política de cotas e coisa que lhe valha. Beleza? A gente discute isso certamente em outro momento, mas uma coisa é indiscutível, a política de cotas, a política de inclusão social é indiscutivelmente um dos maiores e grandes instrumentos para tentar combater as desigualdades. Isso é fato, tá certo? Não tem o que se fugir disso. Então veja o que é que fizemos aqui hoje, tá? É importantíssimo que você se debruce essa semana mesmo e já faça a sua redação do tema evasão escolar. Por quê? Porque ele tem 200% de chance de cair no Enem. Tá? É muito grande a chance de cair esse tema no Enem. E eu já te expliquei por quê, tendo em vista os fatores de transformação da educação e os fatores de transformação da educação do ponto de vista do governo que aí está. Percebe? Então eu já convido você, escreve essa redação, reassiste essa aula, escreve essa redação, vai lá no nosso site online.qredação.com.br, pega os textos motivadores, lê os textos motivadores, une os textos motivadores com o fundamento argumental, tá? Da aula e por sua vez faz a tua redação que eu quero corrigi-la, tá? Eu quero ver se tu merece ou não esse 1000 que você está esperando, beleza? Então vai no nosso site, nos acompanha nas redes sociais, porque eu não quero te colocar em outro lugar a não ser aqui, ó, na lista dos melhores. Me bota na lista, mamãe!